Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e, como sempre, sobre as minhas últimas leituras. E o que foi que eu li dessa vez? Calma que a história é longa. Primeiro, há o seguinte, há uma série de personagens das histórias em quadrinhos ou de arcos de histórias que são adaptados tanto para o cinema quanto para séries televisivas, seja no canal da Disney, na Netflix, no Prime Video, etc. E no final do ano passado, uma história em quadrinho, né, uma série que foi o Sweet Tooth, foi adaptado pela Netflix. Como eu não conhecia o gibi, então não assisti a série. E há esse boato, não há essa confirmação de que ainda esse ano a Netflix dará à luz uma adaptação de um personagem que é famosíssimo dos anos 80, que é o Sandman do Neil Gaiman. Aqui no Brasil, você pode encontrar o Sandman do Neil Gaiman, o Gaiman, que é o inglês, né? Em dois formatos. Tem uma mais fina, de comemoração de 30 anos, que ela é um formato econômico, e há uma edição absolute do Sandman do Neil Gaiman. São 5 volumes gigantescos, monstruosos, hiper pesados, e é isso que eu tenho. Mas eu ainda não tive tempo de ler. Provavelmente eu vou demorar quase um mês para fazer a leitura deles, e eu quero ler para me preparar para poder assistir o seriado. Mas antes de ler o Sandman do Neil Gaiman, há uma questão que é o seguinte: o Sandman é um personagem que vem da mitologia grega, é o deus do sono, e como personagem de gibis, ele é lá da Era de Ouro, né, de meados dos anos 40. Porém, por volta ali de 1974, 75, o Sandman ganha uma nova versão, dessa vez pelas mãos, né, pelo traço e pelo roteiro, em algumas edições, do rei Jack Kirby, que é considerado o maior cartunista dos Estados Unidos. E no final do ano passado, na coleção Lendas do Universo DC, que se você não comprou nenhuma edição delas, compre, a editora Panini publicou um encadernado, né, a capa é de papel cartão, as folhas são de papel offset, é um formato excelente, de fato econômico, barato entre aspas, porque nada no Brasil atualmente está barato. A editora Panini lançou Sandman do Jack Kirby. Enfim, né? Na verdade, como nos anos 70, quando saiu essa edição, os gibis ainda eram uma mídia extremamente popular, aquele gibizinho ali que não vendesse no mínimo 100 mil exemplares no mês era cancelado. E o Sandman do Jack Kirby, ele tem, acho que se não me engano, são 5, 6 edições. Ele não procede, não se alonga muito não. Então o que a editora Panini fez? Nesse cadernadinho aqui, Sandman e outras histórias, né? Lendas do Universo DC. O que a Panini fez aqui? Já que o Sandman do Jack Kirby só tem, se não me engano, são 6 edições, não sei se são 5 ou 6. Então vamos fazer o seguinte: nesse encadernado, junto com o Sandman, vamos publicar também outros personagens do rei Jack Kirby que tiveram uma vida curta. Alguns só tiveram uma edição, outras 2, outras 3. E de quebra, para completar o encadernado, eles lançam uma edição que é um chuchu. Uma revista que é um verdadeiro chuchu. Um chuchu não, é uma verdadeiro morango, uma coisa boa, é uma manga. Que é se não me engano, o nome dos personagens são aventureiros do desconhecido, desafiadores do desconhecido. Porque são personagens do rei aqui Jack Kirby, se não me engano, criados ali nos anos 50, nos anos 60, e ele coloca uma aventura desses desafiadores dos desconhecidos juntos com o último filho de Krypton, né? O Kal-El, o Superman. Então imaginem esses desafiadores de desconhecidos, que são um grupo de aventureiros heróicos, se aliando com o Superman, com a arte aqui até esqueci o nome do personagem, do roteirista, não, eu tenho que citar esse cidadão, até marquei para não Hal Foster, é Hal Foster? Não, Alex Toff. Então você
Algumas páginas são desenhadas pelo Alex Toff, outras pelo Jack Kirby, e ela é arte finalizada pelo Greg Tiscott, que são 3 aqui monstros dos gibis americanos de meados dos anos 40, porque pelo menos o Jack Kirby e o Alex Toff, eles começaram ali a carreira dele no início dos anos 40, antes até da Primeira Guerra Mundial, e prosseguem. Agora, como são artistas aqui que começaram a trabalhar em meados dos anos 40, a arte, no traço, o tipo de narrativa, talvez seja um pouco estranho para os leitores atuais. E talvez seja justamente isso que motivou, entre aspas, o cancelamento dos gibis desses personagens. E aqui, como eu comentei desse encadernado, a Panini reúne personagens ou histórias ali do Jack Kirby que não tiveram muito sucesso, como o Sandman dele e um personagem aqui que eu achei impressionante, que é o Atlas. Eu fiquei, meu Deus, como é que um personagem como esse tem a sua revista cancelada na 3ª e na 4ª edição? Que incrível! Aí voltando à última edição compilada aqui, ele reúne os Desafiadores dos Desconhecidos numa aventura com o Superman, porque o Superman, ele diz o seguinte, que apesar do personagem ter se morte, de ser o último filho de Krypton, de fato, ao longo da revista você descobre que não só o Superman sobreviveu, mas uma porrada de outros kryptonianos sobreviveram. Porque eles dizem que os grandes criminosos do planeta Krypton eram aprisionados em asteroides prisões que orbitavam ali no mesmo sistema solar que Krypton. Mas o pai do Kal-El, que acho que não é Jor-El, ele descobre uma tal de zona negativa, que é uma espécie de universo paralelo, uma coisa assim. Então eles usam essa zona negativa, pelo que deu para entender aqui, porque o gibi é curto, né? Tem 22 páginas, né? O pai do Superman descobre essa tal de zona negativa e sugere que o governo de Krypton envie para lá os prisioneiros de guerra. Aí no início da revista eles dizem assim, olha, o planeta Krypton foi destruído, mas a questão é, será que esses prisioneiros que estavam tanto na zona negativa como nesses asteroides, prisões de Krypton, também foram destruídos? Ou eles ainda existem e os seus prisioneiros também? Então, um desses prisioneiros kryptonianos, que supostamente haviam morrido junto com a destruição do planeta Krypton, sobreviveu. E ele vem à Terra e esses desafiadores dos desconhecidos, com a ajuda do Kal-El, né, do Superman, eles o confrontam. E até, assim, quem assistiu o filme do Zack Snyder, por exemplo, O Homem de Aço, vai perceber que há uma nítida influência aqui dessa historinha no filme, porque ele vem à Terra, esse outro kryptoniano, e ele imagina inicialmente que o super-homem ele tem alguma coisa de especial. Não, o seu pai, que era um geneticista, colocou alguma coisa no seu material genético que lhe permite ter super forças e habilidades extras. Aí o Superman, no diálogo com esse outro personagem, ele diz, não, eu sou um kryptoniano normal. A questão é que o Sol e a gravidade do planeta Terra me conferem forças além do que eu tenho em Krypton. E se você não desenvolveu isso ainda, é só uma questão de tempo. Você passa mais tempo convivendo aqui na atmosfera terrestre, recebendo a radiação do Sol amarelo, você ganhará habilidades extras. Que é o mesmo plot que o Zack Snyder usa para o filme dele, Homem de Aço. Só que com outro personagem, que é o Zod. Opa! Não pode dar spoilers, né? Não pode dar detalhes aqui demais da trama. Aí, enfim, não vou continuar, porque é só uma história de 22 páginas. Então, se eu contar mais do que isso, vai desestimular vocês a lerem. Aí tem também uma outra que eu achei uma pérola, que é o Atlas, o grande. Eu vou até ler o textinho, né? O testículo de introdução à revista. Quer dizer assim, que é uma coisa que é comum nas revistas aqui. Não sei se eram comuns nas revistas do período ou se era uma inovação do Jack Kirby. Porque em todo o início da revista, na primeira página, existe uma espécie de preâmbulo de apresentação
de quem é aquele personagem ou de quem é aquele super grupo de personagens, como os Desafiadores dos Desconhecidos. E fica nítido aqui, digamos assim, a paixão do Jack Kirby pela ficção científica, porque ele é um cidadão altamente imaginativo. Sim, tem uma coisa que me incomoda no Jack Kirby, eu não sei se era como é que se diz, um cacoete dele, ou se era uma coisa da época, né, que ele trazia ali do início da sua carreira nos anos 40, que os personagens eles são muito parecidos. Se vocês pegarem, por exemplo, outros personagens, né, do Jack Kirby e comparar aqui com os protagonistas dessas histórias, você vai perceber que há uma certa semelhança facial. Eu suspeito que, como a produção do Jack Kirby era muito intensa, então provavelmente ele reutilizava quadros, reutilizava desenhos, repaginava personagens antigos, usava, entre aspas, o mesmo molde, vamos dizer assim, para novos personagens, só mudava talvez o uniforme, né? O nome, elementos da personalidade desses personagens, mas que o biotipo era o mesmo. Acho que provavelmente é por isso, como ele produzia muito, então ele repetia quadros, repetia poses de personagens, faces dos personagens são muito parecidas, e há uma estética aqui das personagens do Jack Kirby que merecem ser estudado. Eu não sei se há estudos sobre isso nos Estados Unidos, se alguém aqui no Brasil já fez, mas eu acho uma coisa impressionante. Digamos assim, a iconografia, né, o design dos personagens do Jack Kirby, né, como ele imagina o vilão, como ele desenha, né, e fabula o herói. Porque os heróis aqui do Jack Kirby, eles são muito viris, eles são muito fortes, né? São másculos assim ao excesso e eles não são bonitos. Não leiam aqui o Sandman do Jack Kirby e as outras personagens que aparecem aqui, como o Superman dele, os Desafiadores dos Desconhecidos, ou esse Atlas que eu quero citar daqui a pouco. Não espere aqui que vocês vão encontrar personagens em traços bonitos. Eles são rústicos, eles são rudes, eles são brutos. Eles transmitem uma espécie de bondade num estágio quase que primitivo, primeiro, e parece que a pujança desse ímpeto de justiça que esses personagens têm vou repetir a expressão, se expressam nas feições dos gestos, né, das expressões realmente faciais das personagens. Você sente a potência, o vigor dos personagens nas expressões faciais, que são muito marcadas, né? São personagens que, eu ia dizer assim, parecem um humano na sua versão mais primitiva, né? De tão forte e marcadas que ficam as expressões assim faciais dele. É uma coisa assim impressionante. Quem conhece o Jack Kirby sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, talvez não tenha uma visão adequada, não compreende o que eu estou querendo dizer. Porque realmente há uma potência, você percebe a força das ações, né, e da sede de justiça dos personagens do Jack Kirby pelas expressões faciais, pela movimentação deles. E realmente os personagens do Jack Kirby, eles parecem saltar da tela. Parece uma coisa quase que, literalmente, quase que tridimensional. Não é simplesmente uma violência, é a potência da vontade de justiça, né, que eu achei impressionante. Eu vou ler só um trechinho aqui. Atlas, o Grande. Atlas, como provavelmente vocês sabem, é um personagem da mitologia grega, que é como eu disse, o Jack Kirby ele gostava muito de temas ligados à ficção científica, a essa exploração tecnológica, e ele sempre fazia também menções a seres mitológicos. Os monstros são sempre presentes aqui nas histórias de Jack Kirby, porque ali, né, em meados dos anos 50, dos anos 60, era muito popular as histórias de monstros. E como o Jack Kirby ele teve uma carreira assim, muito longeva nos quadrinhos, aqui nos anos 70 ele ainda mantinha o traço, o tipo de narrativa gráfica e até alguns temas que eram comuns na sua juventude como artista. Assim, nos anos 50, por exemplo, era muito popular as histórias de monstros, nos 60 e tal. Ele ainda traz isso, então muitas dessas histórias do Jack Kirby são carregadas de monstros, até mesmo no Sandman dele, nesse Deus do Sono.
Aí eu vou ler um trechinho de abertura dessa série do Jack Kirby, que é o Atlas, o Grande, que acho que só teve 3 ou 4 edições, que são compiladas aqui junto com o Sandman. Que ele diz o seguinte: havia gigantes naquela época, e o mais poderoso de todos eles era Atlas, o Grande. E até mostra o Atlas, ele arrebentando, ele destruindo construções ciclópicas, né? Monolíticas, gigantescas, né? Aí capítulo 1, ele diz o seguinte: olha essa cena de abertura do Atlas, olha a expressão no rosto das personagens, como o Atlas é desenhado, essas construções ciclópicas que ele desenvolve aqui, é uma coisa assim sensacional, né? Ele diz o seguinte, olha: houve um tempo em que o homem estava saindo da barbárie. Havia cidades de grande riqueza e poder, como Issa, terra do lagarto alado. Ele diz: contemplem o poder de Atlas, o maior de todos os mortais. Vejam seus braços esmagam as pedras como se fossem biscoitos. Aí ele continua, né? As atrações no movimentado mercado eram muitas e variadas. E daí ele segue, né? Era uma época em que os olhos humanos contemplavam visões maravilhosas, quando línguas falavam sobre poderosas façanhas e mortais tornavam-se mitos imortais, pois viviam com estranhos mistérios e aprenderam a lidar com gigantescos terrores que sobrevoavam ou que sobreviveram às eras passadas. Mas antes dessa lenda existiu Atlas, o Indomável. Como se esse personagem Atlas, um gigante, ele é anterior aos mitos mais antigos. É uma história quase que primeva da humanidade. E, por exemplo, você que assistiu Conan, o Bárbaro, muito... Nossa, vai se identificar muito aqui. E a história do Atlas é muito parecida com aquela história do Conan que é mostrada no filme. Eu vou mostrar aqui uma cena que o Atlas ele vivia numa sociedade camponesa, seu pai era um guerreiro, a sua vila foi invadida ou saqueada por uma espécie de homem com feições de lagarto, que lembra muito o Tuzadum do filme do Conan. Eu disse, certamente, quem fez o roteiro do Conan, daquele filme que foi para o cinema, leu essa minissérie aqui do Jack Kirby, porque o início, essa origem do personagem Atlas é muito parecido com Conan. E tem outros personagens também que eu não vou falar aqui para poupar tempo. Eu vou deixar para mostrar algumas cenas aqui, obviamente, do Sandman. Deixa eu pegar aqui a primeira historinha no qual ele aparece. Né? Já que a história tem como subtítulo Sandman, né? Sandman e outras histórias, tem que mostrar, obviamente, o Sandman, né? Vou pegar aqui, até aqui. Aí tem a capa, que já é reproduzida como capa mesmo dessa primeira edição. Mostra aqui essas primeiras cenas. Sandman, né? Ele vai dizer o seguinte, de novo: em algum ponto entre o céu e a terra existe um lugar onde sonhos são monitorados. Esse é o domínio de uma figura lendária, eterna e imortal, que compartilha com homem e fera todos os segredos das eras. Ele é Sandman. E tá aqui. Eu vou comentar rapidamente porque eu não conheço o Sandman do Neil Gaiman. Eu comprei, mas ainda não li. Vou começar a ler a partir daqui a alguns dias. E esse Sandman aqui do Jack Kirby, que, pasme, uma dessas edições aqui do Sandman é desenhada por uma dupla que, na verdade, representa os dois quadrinistas mais importantes dos Estados Unidos. O rei, Jack Kirby, e o alucinado do Wally Wood, né? Tem pouca coisa dele publicada aqui no Brasil recentemente, porque ele trabalhou, por exemplo, com o personagem Demolidor. E foi republicado recentemente pela Panini, na coleção clássica Marvel, as edições do Demolidor que foram desenhadas pelo Hollywood. Tem a editora Pipoca Nanquim que lançou 2 trabalhos do Hollywood, um que é o Canon e outro que ele também faz em parceria de ficção científica, né? Que ele faz em parceria também com o Jack Kirby, que são
Até esqueci agora. Acho que é da Força Estelar. Esqueci agora o subtítulo, o título original. Aí tem uma editora, acho que é a Script, que ela lançou no Catarse também um volume com histórias de guerra do Jack Kirby. E, como disse, o Sandman aqui do Jack Kirby, em uma edição em parceria com Hollywood, provavelmente ele é muito diferente do Sandman do Neil Gaiman. Ele é esse personagem que é o Deus do Sono, ele vive nessa fronteira entre o mundo real e o mundo onírico, e ele cria, ou ele que dá origem aos sonhos, então ele controla pesadelos, ele tem um relacionamento aqui com uma criança, porque era muito comum esses heróis eles terem um ajudante mirim, para que o público infantil criasse essa empatia com o herói, né, se identificando ali com o seu ajudante. Ele reproduz esse mesmo esquema aqui no Sandman, que é uma coisa assim fenomenal. E eu vou dar o meu vídeo por encerrado, porque eu acho que ele já ficou enormemente longo. Deu para transmitir um pouco aqui do meu fascínio. E só um detalhe antes de encerrar. 2 detalhes. Primeiro, no arco lá de história da sensacional Mulher Hulk, do John Byrne, né? John Byrne, mas se não me engano não sei se é na terceira ou na quinta edição, que aparecem os Homens-Sapos. E aqui, no Sandman, do Jack Kirby, o Sandman também enfrenta esses mesmos Homens-Sapos, que depois o John Byrne vai recuperar, vai fazer referência lá na sua revista da sensacional She-Hulk. Um detalhe. E outra é esse subgênero de aventura com pré-adolescentes e adolescentes, que é muito utilizado pelo Jack Kirby. Tem aqui também uma minissérie com um grupo de 4 jovens que se envolvem em aventuras e até ajudam a polícia a resolver determinados casos. Se você aí é dos anos 80 e assistiu filmes como, por exemplo, Conta Comigo, Goonies, Os Garotos Perdidos, The Lost Boys, e viam esses grupos de pré-adolescentes agindo juntos, saibam que muito provavelmente os roteiros desses filmes foram inspirados nessas historinhas aqui do Jack Kirby. Não eram adaptações literais, mas não duvido que o Spielberg, George Lucas, deixa eu pensar no outro aqui, enfim, em outros cineastas ali do período, eles, como leram essas historinhas em quadrinhos na infância, na adolescência, que eles levaram muito disso para os seus filmes. Enfim, eu vou encerrar o meu comentário aqui sobre minha última leitura, que é Sandman e outras histórias. Se você tem, assim, eu estou comprando tudo, tanto dessas lendas, essas edições das lendas do universo DC, quanto da coleção clássica Marvel, que para mim são as melhores publicações que atualmente saem em bancas aqui no Brasil. Se você não puder comprar tudo, não compre, mas escolha o seu personagem favorito, se for o Superman, se for a Mulher Maravilha, se for a Liga da Justiça, se for os Jovens Titãs, se for o Demolidor ou os X-Men, você escolhe o seu título preferido e compre, porque acho que vale muito a pena. São revistas aí de meados dos anos 60, dos anos 70, e que contam as origens desses personagens que hoje são tão famosos. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo e até a próxima leitura.